Agora, tem um outro aspecto que eu acho vale a pena explorar contigo, que você muito bem colocou, que, por exemplo, a CPMI da Covid foi pautada pela direita. Da Covid não, do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, perdão. Eu disse da Covid anteriormente. E isso se provou um tiro no pé, né? Como é que você avalia isso? Você acha que isso pode acontecer nessa ocasião também, caso de fato essa CPI vá adiante? Já tem 1/3 da casa, o que era o suficiente, então demonstra que tem alguma força parlamentar nesse sentido, e isso pode de fato acontecer. Como é que você avalia? Você acha que isso pode, ao fim e ao cabo, caracterizar um tiro no pé? Olha, eu acho que existe esse risco, porque se você analisar essa fraude, até onde a gente sabe no momento, né, pelo que foi apresentado pela CGU e pela Polícia Federal, esse esquema, digamos assim, a estrutura dessa fraude foi criada no governo Bolsonaro. E foi a estrutura que permitiu essa multiplicação de casos nos últimos anos. Não foi outra coisa. Se não existisse a estrutura, você não teria esses casos todos. Então, na hora que você começar a levantar, né, isso vai depender, você sabe como é que é a CPI, correlação de forças, quem está representado lá dentro, quem consegue impor a pauta, quem consegue chamar testemunha, é tudo bastante complexo, mas haverá representação dos partidos da base do governo, né? Então, se eles conseguirem demonstrar quando essa estrutura foi criada e como, talvez isso seja um grande problema para a base bolsonarista. Então, pode sim acabar saindo tiro para tudo quanto é lado, né? No final é diferente esse caso do caso do 8 de janeiro, obviamente, porque todos os envolvidos e os articuladores e os golpistas eram todos bolsonaristas, e ainda assim a extrema-direita tentou puxar essa CPMI. Agora, não é tão claro assim onde está a culpa, né? Porque vai haver um pedaço da culpa que vai recair sobre esse Ministério da Previdência, que é do governo Lula, com certeza, mas também a apuração também é desse governo. Então, eu acho que é importante, essa CPMI pode ser muito interessante, porque ela pode levantar a criação dessa fraude, como que ela se estruturou e como ela cresceu. E aí vai sobrar para muita gente que não é do PT. Pois é. E, Elô, você acompanhou também hoje uma manobra na CCJ para defender golpistas. A ideia é trancar o processo contra o deputado Alexandre Ramagem até o fim do mandato dele. O deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, que é o relator, né, do pedido, votou hoje pela suspensão integral da ação de golpe de Estado no DF. Explique para a gente melhor essa história e principalmente essa manobra, Elô, para a gente entender. Olha, é uma coisa assim esdrúxula para dizer o mínimo, mas o que acontece? Você tem na Constituição um artigo que diz que o Congresso, a Câmara ou o Senado pode pedir que seja suspenso um processo contra um de seus representantes. Isso está dentro da lei. Então, o PL entrou com esse pedido para sustar o processo contra o Ramagem. Mas aí entra a discussão. Segundo a interpretação que me parece mais óbvia, a Constituição deixa muito claro que você só pode ser retirado de um processo por crimes que você, porventura, tenha cometido durante o exercício do seu mandato. E acontece que o Ramagem é acusado por coisas que ele fez antes de ser candidato a deputado, quando ele era chefe da ABIN, que criou aquele sistema dentro da ABIN para espionar inimigos, para difusão de fake news e etc. Aqueles crimes todos pelos quais ele está sendo julgado no STF. Então, o que eles fizeram? Eles desconsideraram completamente essa interpretação, disseram que todo o processo tem que ser suspenso, não só o que diz respeito ao Ramagem, mas o processo todo. Todas a tentativa de golpe que está sendo julgada, especialmente do grupo 1, que é o grupo no qual o Ramagem está incluído e que tem, claro, vocês sabem, Bolsonaro, Braga Neto e etc. Então, eles estão querendo, com isso, suspender o processo inteiro que está no STF. Veja você, que despautério. Ninguém ia se dar conta, né, Lô? Então, ninguém ia votar, né, Lô? Então, o que aconteceu?
Domingo da semana passada, eu conversei com o líder do PT, o Lindbergh Faria, que já estava preocupadíssimo com isso. E ele fez uma petição no STF pedindo que o STF esclarecesse a Câmara dos Deputados como que é a interpretação dessa lei. Se você tem que considerar os crimes cometidos depois que ele foi empossado deputado, ou se pode incluir tudo. E o ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, disse claro que é só o que aconteceu depois que ele foi diplomado. E nem assim teve jeito, porque a oposição está convencida de que assim vai criar não o fim desse processo, né, gente? Eles não são estúpidos, eles são manipuladores, maquiavélicos, mas burros eles não são. Eles sabem que com isso vão criar o quê? Tensão com o STF, mais tensão com o STF, porque na hora que isso bater no STF, o STF vai dizer, esquece que não existe constitucionalidade nenhuma nisso. Mas você fica desgastando ainda mais o STF. Qual era a grande argumentação da extrema-direita dentro da sessão da CCJ hoje? A ditadura da toga. Eles não podem julgar esse processo porque eles são suspeitos. É assim, é nesse nível a discussão. Né? Assim, e não houve jeito. Né? E assim, gente, tudo passa por hermenêutica jurídica. Eu não sou advogado, eu não sou jurista, muito menos formulador de doutrina e tal, mas me parece que utilizar o artigo 53, o terceiro parágrafo dá conta exatamente disso, que a Câmara poderia sustar tudo isso que a Elô acabou de explicar para vocês. O artigo 53 discorre a respeito da inviolabilidade de um parlamentar. Argumentar isso, haja demore, tá? Argumentar que isso pode ser usado para o cometimento de crime é algo tão estapafúrdio, porque o próprio, o quinto artigo, o William De Luca, um beijo para ele, brincou comigo no N1, que eu pedi para ele olhar, Elô, na hora. O quinto artigo, o 44º inciso do quinto artigo, dá conta que esse tipo de crime contra o Estado Democrático de Direito é inafiançável. É imprescritível, você não pode. Como é que você vai argumentar que você vai utilizar artigo 53, imunidade parlamentar para cometer crime contra o próprio Estado Democrático de Direito? Então é óbvio que quando isso você nem era parlamentar ainda. Sequer era parlamentar, mas ainda que fosse, isso não faz o menor sentido, meu povo. Agora, é óbvio que a Elô matou a charada, é isso. Eles sabem que isso não vai dar em nada, mas no fim do dia vai aumentar a temperatura, vai criar desgaste, vai servir para reforçar a questão da ditadura da toga, manda o corte no grupo de zap, para dizer que eles não conseguem fazer nada, que o Xandão não sei o quê, que isso e aquilo é óbvio. É uma mistura de Vila do Chaves com Coisa Nostra, gente. Com Aristóteles. Vila do Chaves com Aristóteles. Olha, eu ouvi duas coisas que eu acho... Eu ouvi duas coisas hoje que eu acho perfeitas lá na comissão. Uma foi que o deputado Rubens Júnior falou isso. Ele disse, isso daqui é o trem da alegria da anistia. Não estão conseguindo passar a anistia do outro jeito, estão tentando desse jeito, que é um absurdo. Mas ouvi um assessor parlamentar fazer uma análise ainda melhor. Ele disse para mim o seguinte, isso que eles estão tentando aprovar cria o quê? Se você constituir uma quadrilha para cometer crimes e trouxer um deputado para dentro da quadrilha, você isenta a quadrilha de crime, porque você vai sustar o caso contra o deputado e vai suspender todo o caso contra a quadrilha. Perfeito. Se você tiver um deputado que pertença a uma milícia, você libera toda a milícia dos crimes, porque o cara está lá dentro e ele não pode ser processado e o processo inteiro vai para o lixo. Ora, faça-me o favor, né? Exatamente, perfeita. Essa analogia é perfeita e não poderia explicar essa questão de forma mais simples. É isso aí. Agora, olha só, por falar em golpistas, a Elô teve acesso a documentos inéditos que foram anexados na defesa de Anderson Torres. Policiais militares, prestem atenção, envolvidos, também nesse processo, eles jogam culpa pelo 8 de janeiro na secretária de Segurança, e em especial a coronel Cíntia, que nunca foi sequer indiciada. A gente tem esses documentos aqui, quero chamar a atenção ao print deste documento. Olha, já citam aqui logo, em especial a subsecretária Cíntia Queiroz, mas é na segunda página
que a gente vai entender melhor. Olha só, a Coronel Cíntia Queiroz foi o principal ponto de apoio do subsecretário executivo Fernando de Souza acerca do planejamento operacional das ações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, olha, na véspera do dia 8/1 de 2023, a Coronel Cíntia Queiroz afirmou ao senhor Fernando de Souza que o contingente policial empregado na esplanada dos ministérios seria suficiente. Por óbvio, essa informação estava equivocada. Tem mais um print aqui, vou seguir rapidinho aqui, Elô, já vou passar para você. Olha, grupos, perímetros de segurança e difusão, em especial, forneceram várias informações de inteligência à subsecretária de Operações Integradas, ao secretário executivo e ao secretário da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Além disso, não cabia à Secretaria de Inteligência realizar planejamento operacional da segurança na esplanada dos ministérios. Em tese, a partir do regimento interno da Secretaria de Segurança Pública, entende-se que essa responsabilidade caberia, em especial, à subsecretária de Operações Integradas, em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Heloísa Vamos lá, Vilela, tem muito nome ali, muita sigla, né? Vamos tentar dar uma esclarecida. O que acontece? Quando a Polícia Federal fez batidas de buscas, né, e apreensão e tomou vários celulares, tomou o celular da delegada Marília, que era responsável pela inteligência na Secretaria de Segurança Pública, do Fernando, que substituiu o Anderson Torres, enquanto ele foi perder o celular lá nos Estados Unidos, tomou também o telefone, algumas coisas do Anderson Torres, do governador Ibanez, mas não tomou o telefone da Coronel Cíntia. Ela nunca sofreu um mandado de busca e apreensão, o que já deixa muita gente com uma dúvida enorme na cabeça por causa do que vocês viram aí. Bom, essas conversas todas que estavam nos celulares foram extraídas, a Polícia Federal usou essas conversas para fazer seus relatórios e para fazer sua investigação a respeito da responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. Esse material todo foi enviado para a PGR e a Procuradoria-Geral da República fez vários relatórios de análises dessas conversas. Esses relatórios estão num inquérito 11781, que está no STF, mas que estava totalmente sigiloso. Porém, a defesa do Anderson Torres pegou esse relatório de análise da PGR e colocou em anexo ao seu relatório da defesa do Anderson Torres. Por quê? Porque eles sabem que não vão livrar a cara do Anderson Torres, mas eles estão tentando dividir a responsabilidade com outras pessoas. E o que ele está fazendo? Está jogando para a turma dele, para o Fernando, que foi o que o substituiu quando ele foi viajar, e para a Coronel Cíntia, essa coronel que ninguém sabe porque nunca foi indiciada. Na CPI que aconteceu no Distrito Federal, a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela foi indiciada. Ela foi lá, depor e foi indiciada, mas não foi indiciada pela PGR, não pela Polícia Federal e não foi, então, indiciada pela PGR. E, como vocês viram aí nesses relatórios, vocês ouviram que eles falam do grupo de fusão. Grupo de fusão é um grupo de WhatsApp, do qual participava a Coronel Cíntia, várias pessoas da área de segurança, não participavam, responsável pelo Departamento de Operações da Polícia Militar, por exemplo, mas uma outra pessoa da Polícia Militar. E nesse grupo, a gente vê mensagens super sérias, graves e preocupantes. Eu não posso nem mostrar aqui, mas eu li as mensagens. Uma delas diz o seguinte: prestem atenção nos ônibus de placas tal, tal e tal, porque dentro deles há os extremistas fulano e beltrano, que inclusive fazem apologia a assassinar o presidente Lula. Uma outra mensagem também divulgada nesse grupo, do qual fazia parte a Coronel Cíntia, a Marília da Inteligência e várias outras pessoas, que grupos estão se deslocando para Brasília, são grupos violentos, eles estão levando pés de cabra, ou seja, já tinha presença declarada e sabida de armas brancas. E ainda assim, ela vai e diz que o número o contingente
militar, da Polícia Militar, preparado para a ação no dia 8 de janeiro, era suficiente, que a gente vê em qualquer imagem que não era. E pior, o ministro Flávio Dino, na época ministro da Justiça, assinou um ofício disponibilizando a Força Nacional, que ela se recusou a usar, a Coronel Cinti. Se recusou a usar. Então, é algo que eu venho dizendo aqui já há um tempo. Essa história, esse processo todo que agora está começando de verdade no STF, vai trazer outras coisas à tona e talvez atores que não são conhecidos e que talvez devessem ser conhecidos pelo que a gente está vendo. Fica cada vez mais claro, né, Lu, que na falta do Exército e da Aeronáutica, que não toparam o golpe, conforme as investigações, o braço armado do 8 de janeiro era a Polícia Militar do Distrito Federal, né? Impressionante, tudo que sai sobre a PM do DF leva a gente para esse caminho, mais né? demore. E mais, porque não existia uma organização, ao que parece, dentro da Secretaria de Segurança Pública para que essa coordenação pudesse acontecer, para que a utilização da PM pudesse acontecer. A revelia até de algumas pessoas de dentro da PM, mas com o entusiasmo de outras. Você não sabe o que aconteceu comigo outro dia? Eu fui a um show aqui em Brasília. Cheguei no show, era um festival, feira, show, chopp. Fui tomar um chopp, sexta-feira, fim do dia, estava exausta. Na hora que eu encosto lá no chopp, vem um cara puxar conversa comigo. Você não é do ICL, não é Heloísa Vilela? Eu falei, sou. Aí conversa vai, conversa vem, ele me conta que ele é PM e que ele ouviu dentro da Polícia Militar relato do dia 8 de janeiro, de gente chegando, os coronéis chegando, depois do alarme que foi dado, chegando com a maior tranquilidade, sem a menor pressa. E a pessoa que viu essa cena toda ouviu eles dizer, tomara que quebre tudo mesmo. Então, existia entusiasmo dentro de grupos da PM, existia. Era todo mundo? Gente, não era. Como essa pessoa com quem eu conversei e várias outras que trabalham na PM. Mas era boa parte do comando, inclusive, né, Lu? Era boa parte do comando. Boa parte do comando. Agora, inclusive, existe dúvida, por exemplo, tem alguns coronéis que não estavam nesse grupo de fusão, recebendo esses alertas da periculosidade dessa manifestação, né? E que no dia tiveram que agir. Então, assim, se eles têm outros agravantes, ótimo. Se não tem, também fica complicado, porque também ficaram vendidos, porque não tiveram a informação que tinham que ter. Como a polícia a polícia legislativa não teve, como a polícia do STF também não teve, né? Então, houve sonegação de informação e não foi porque houve esquecimento, né? A Coronel Cíntia conversava o tempo todo com a Coronel Marília, que era a pessoa da inteligência e que sabia exatamente o perigo daquela manifestação. Então, se elas estavam sempre conversando, elas estavam falando de onde que elas iam jantar? Não era, elas estavam falando de trabalho, Claro. né? Então tem muita coisa aí para vir à tona ainda, por incrível que pareça. E sabe o que isso também evidencia, sobretudo para essas forças policiais, que vocês serão instrumentalizados e que quando a casa cai e a casa vai cair, quando a barata voa, aí é cada um por si. Isso. Aí é ninguém segura a mão de ninguém, eu vou botar a culpa é minha, eu coloco em quem eu bem quiser. É isso que E o Anderson... você imagina a cara de pau do Anderson Torres, que tinha lá a minuta do golpe na casa dele, né? E que foi lá e agora está anexando documentação no seu processo para jogar a culpa em cima dos subalternos dele, que devem até ter culpa também. Isso bem, não claro, vem ao caso, que seja investigado. né? Dele, né? Mas ele tentar diminuir a dele jogando na turma dele, que ele que levou para a Secretaria de Segurança Pública, denota o caráter desse puxado, sujeito. né? Exato, denota o caráter desse sujeito. A ausência de fibra moral desse sujeito. Não tentou dar um golpe? Fracassou? Agora, segure o seu BO. Não, vamos culpar de fato quem a gente puder. Denota a falta de fibra moral desse sujeito, o que também não é surpresa nenhuma, né? Eu acho que não dá para fazer uma comparação, mas ao falar isso, você me fez pensar imediatamente na atitude do presidente Lula com o Lupe.
eu vou imediatamente, sumariamente afastar, sem ter nenhum indício de envolvimento pessoal dele nesse caso, sei lá, né? Dá para se ter uma investigar. conversa aí, Exato, né? exato, sim, sim. É. Tá certo, Elô. Obrigada, viu?